para que possamos começar essa vigília de estudo até 1 hora da tarde. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, louvado, adorado e engrandecido seja o Teu nome para todo sempre. Graças te damos, Senhor, pelo dia de ontem, graças te damos pela noite de descanso e por este dia que é Teu, por nos conceder esse privilégio de iniciar a semana, dando ao Senhor as primícias, ou a primícia da semana, que é a adoração, que é estar nesse ajuntamento solene para te servir, para te bendizer, para orar ao Senhor, colocar diante de Ti as nossas vidas como um todo, em ações de graças, em contrição, em adoração. Em, Senhor Deus, súplicas por todos que estão conosco e todos que estão à nossa volta. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade que nos concede de estudar a Tua Palavra, de buscarmos conhecer mais as nossas raízes históricas, os fundamentos da nossa fé, o porquê não somos mais católicos apostólicos romanos na perspectiva histórica e teológica doutrinária, porque hoje somos presbiterianos ou protestantes reformados. Obrigado por nos conceder esse privilégio de conhecer mais acerca da nossa origem e dos fundamentos o qual cremos, defendemos e ensinamos. Te pedimos ao Senhor Deus que venha ao encontro de cada um, venha ao nosso encontro. E pela iluminação do Senhor Espírito Santo, nos dê, ó Deus, que podemos ajudar a devida consciência de que sem oração somos tudo, Senhor. E conquanto sabemos que a Cristo contribuiu dada pelo Senhor. Portanto, precisamos viver nessa palavra santa, precisamos também da ação poderosa do Espírito Santo. Por isso, no nosso encontro, e faz esta obra em cada um de nós, para o louvor da Tua glória, Senhor, e edificação da Tua igreja, que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Bom, antes de entrar especificamente em cada um dos pontos, como comumente chamado e apelidado os 5 solas, é preciso a gente entender um pouquinho o contexto histórico interpretativo que foi usado pela igreja cristã ao longo dos séculos. Sem entendermos um pouco essas questões de interpretação da Bíblia, não fará muito sentido quando entrarmos nos 5 solas, nos pontos específicos da reforma. Talvez você já tenha feito a seguinte pergunta: por que os protestantes são tão divididos? Se temos um único livro como base e fundamento para a nossa fé, por que os presbiterianos se divergem dos batistas em alguns pontos doutrinários, e dos assembleianos, e dos metodistas, e dos luteranos, se temos o mesmo livro como base e fundamento para a nossa fé e toda a nossa espiritualidade? Eu fiz muito essa pergunta quando o Senhor me chamou por sua graça. A gente devia pensar todos da mesma maneira, igualmente, deveríamos pensar assim, já que temos um único livro. E nós percebemos então que os protestantes, nós protestantes, somos divididos externamente. E os católicos, que muitas vezes nos acusam quando evangelizamos um católico: vocês não são de Deus porque vocês são divididos. Nós somos a una, santa Igreja Católica Apostólica Romana, uma única.
Mas quando você estuda a história da Igreja Católica e os diversos pensamentos dentro da Igreja Católica, você vai ver que ela pode ser una externamente. Ela tem uma espinha dorsal, uma estrutura que converge, mas em termos de dogmas, em termos de doutrinas mais periféricas, ela também é dividida, e aí ela é dividida internamente. Agostinianos, franciscanos, beneditinos, e aí a lista é gigantesca de ideias e de modos de celebrar e de viver a espiritualidade da igreja. O fato é que, vindo para o aspecto histórico protestante, tudo está relacionado à maneira de se interpretar as Escrituras Sagradas. É um único livro, porém, existem óculos diferentes para abordar esse livro. Daí, na prática, nós observamos e vemos essa divergência em vários pontos. E tudo começa lá no início da igreja, pós-apóstolos. Vou tentar fazer um resumo rápido para a gente não se alongar e a nossa exposição ficar muito demorada. Até o período dos apóstolos, nós temos um conceito de inspiração sobre a vida dos servos de Deus. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, tirando os 400 anos em que Deus não revelou ou não levantou profeta, que vai do último profeta do Antigo Testamento até João Batista iniciar seu ministério, é chamado período de silêncio, onde Deus não autoriza e não levanta profeta. De Gênesis a Apocalipse, tirando esse período, nós chamamos de período revelacional. Esse período, portanto, revelacional, preservou a igreja de erros, preservou os servos de Deus de terem divergências doutrinal, divergências no que diz respeito ao conhecimento de Deus e do que Deus requer do homem. Poderia ter divergência de estilo literário, poderia ter diferenças na intelectualidade, em temática, mas você tem Amós num contexto mais rural, com uma gramática hebraica mais simples, mais do cotidiano, do modo simples do povo falar, mas ambos comunicaram a mesma palavra, a mesma verdade. Conquanto Pedro diga que Paulo era complexo na sua maneira de expor a verdade de Deus, em momento algum ele diz que Paulo está equivocado em colocações sobre Deus. Pelo contrário, ele diz que os ímpios distorciam o pensamento de Paulo para a sua própria condenação. Logo, o que Paulo ensinava era a verdade de Deus, ainda que tivesse essas dificuldades intelectuais de analisar, porque realmente Paulo era alguém que usou todos os recursos que ele tinha e que podia na sua época para comunicar a verdade de Deus, desde o ponto de vista filosófico, teológico, como também da literatura, da estrutura dos textos. Ok, mas até aí não há erro. O Espírito Santo preservou, o Espírito Santo protegeu, fez com que, apesar da literatura, dos gêneros literários, dessas divergências, a verdade permanecesse e não entrasse em contradição. Só foi João morrer, o último apóstolo, e os seus seguidores, que nós chamamos de pais apostólicos, pais da igreja, os primeiros pensadores e líderes da igreja, assumirem a igreja, que aí começa divergências do ponto de vista doutrinal. Até João, beleza. Depois de João, começa a ter divergências doutrinal. E aí divergências acentuadas, porque as grandes heresias, a qual nós combatemos no decorrer da história, elas não nascem de um herege, de alguém extra-igreja, de alguém que chegou e estabeleceu uma tese sobre Deus, mas que não tinha relação com a igreja. Na verdade, ela nasce do meio da igreja. Presbíteros, diáconos, pastores, bispos, que começaram a tentar unir teologia, ou seja, revelação de Deus, verdade de Deus, com filosofia.
E aí sim, quando a filosofia é usada como serva da teologia, ótimo, maravilha. Mas quando a teologia é usada como serva da filosofia, aí descamba para heresia, na grande maioria conceitual e das ideias. Ok, começou a surgir divergência, então, nesse período, sobre a forma correta de interpretar as Escrituras. E aí nós temos duas escolas básicas. Uma escola em Antioquia e uma escola em Alexandria. Você, olhando o livro de Atos, capítulo 11 e 12, você vai... essa escola de Antioquia vai se destacar quando o apóstolo Paulo e Barnabé, eles vão para Antioquia e passam um tempo lá em Antioquia. Esse tempo é um tempo de harmonização doutrinária, porque Paulo vem do judaísmo. Enquanto seja muito intelectual, conhecedor de toda a estrutura teológica do Antigo Testamento, ele ainda precisava aprender do Senhor como encaixar as figuras, as sombras e toda a ideia do Antigo com o Messias, que ele teve o encontro no caminho de Damasco. Então é lá em Antioquia que ele vai ser lapidado, trabalhado. E depois de algum tempo, a igreja diz, agora está pronto. Então vamos mandar esse cabra para a missão. E envia Barnabé e Paulo na sua primeira viagem missionária. Essa escola de Antioquia era uma escola que defendia um método chamado histórico-gramatical. Um método de interpretar as escrituras de tal forma que o caráter da escritura é preservado. Mas havia um outro método na escola de Alexandria, que era um método alegórico, que fantasia, que olha para o texto e interpreta o texto de acordo com o seu bel prazer, ou com o que lhe parecer belo, bonito e fazer sentido. Então, vou dar um exemplo. A parábola do bom samaritano. O alegórico, aquele que tem esse óculos de interpretar o texto, ele diz que o camarada ali que tomou, que foi roubado, que apanhou, que está ali jogado, é o homem pecador. É o homem no pecado, escravo do pecado. E o bom samaritano é Jesus, o Salvador. É bonito, né? Parece fazer sentido com a ideia de necessidade de ser ajudado e daquele que vem e ajuda. A hospedaria é a igreja. Jesus pega o camarada no seu estado morto em pecado e leva para a igreja, que é a hospedaria. E diz que quando retornar, se tiver devendo alguma coisa, vai pagar. Mas esse retorno é a sua segunda vinda. Então é muito bonito, assim, há um enredo que dá uma novela interessante, uma minissérie. No entanto, é isso mesmo que o texto está tratando? O texto está ensinando isso? Aí você tem que voltar lá atrás, quando entra aquela questão do jovem rico, e depois a pergunta, mestre, quem é o meu próximo? Jesus então conta essa história para responder a pergunta, a qual ele não responde diretamente. Quando termina, os seus ouvintes já sabem qual é a resposta de quem é o próximo. Então, esse é o método correto de interpretar, analisando no seu contexto, as palavras ali, como são colocadas, o propósito, como nasce aquilo que gera o texto, a intenção do autor. E nós chamamos isso de método histórico-gramatical. O que acontece é que, no decorrer da história, a igreja aderiu mais à metodologia alegórica e deixou de lado esta histórico-gramatical. E, como consequência, ela se distanciou da simplicidade, da verdade, da objetividade do texto e passou a criar teses, ideias, espiritualidades que não tinham fundamento nas Escrituras. Qual foi o resultado? O que aconteceu com a igreja? Ela foi para o mundo de trevas. Aquilo que nós conhecemos de igreja católica, apostólica, romana, mística, sincretista e usando textos como pretextos para defender seus dogmas. E agregou todo tipo de misticismo que ela podia. E usava textos bíblicos para fundamentar isso. Porém, com um óculos sujo, com uma hermenêutica equivocada. Então a igreja se distanciou da verdade de Deus. O que vai acontecer então? Quando
inicia-se o período que nós chamamos de renascentismo, do retorno às obras dos gregos, à leitura dos filósofos, ao conhecimento do Novo Testamento grego, do texto hebraico, há teses de alguns líderes da igreja que, apesar de estar dentro de uma igreja corrompida, continuavam na sua particularidade, na sua individualidade e responsabilidade com o rebanho, adotando o método histórico gramatical. Por isso, na história da igreja, você vai perceber alguns homens se levantando contra a igreja e dizendo: eu não aceito essa tese, eu não aceito essa crença, ela fere a palavra de Deus, ela afronta o Senhor. E nós conhecemos um grupo que chamamos de pré-reformadores, John Hus, Wycliffe, Savonarola, que foram homens que começaram a mudar sua perspectiva de interpretar as Escrituras, e o resultado foi: está errado, a igreja está errada. Mas 100 anos depois, é que a adoção desse método vai gerar um impacto maior na igreja da época, que aí é o contexto de Lutero. Esses primeiros homens que adotaram esse método correto de interpretar a Bíblia e se levantaram contra toda essa postura alegórica da igreja, não tiveram êxito, porque o cenário político, religioso, histórico, contextual não favoreceu. Nós interpretamos que o tempo de Deus não havia chegado. Nós interpretamos que na soberania de Deus, Deus ainda não havia preparado todo o terreno para que de forma eficaz pudesse haver uma transformação, ou pelo menos um rompimento. Daí, apesar deles terem sido instrumentos do Senhor, não teve tanto impacto como veio a ter com Lutero. E aí você vai para a Reforma, o cenário é outro. O nacionalismo cresce. Andando aqui, muitos príncipes, governantes queriam romper com Roma em toda, mas não tinha força. Muitos não tinham coragem. E foi a partir, então, do ponto religioso, a partir da crença religiosa, que eles viram a oportunidade disso acontecer. E é justamente onde entra Lutero, monge agostiniano. Como eu disse, a Igreja Católica, ela é de forma externa una, mas internamente ela é dividida. Lutero era um monge agostiniano, mas apesar de ser agostiniano e ter ideias teológicas bem próximas às Escrituras, o peso da crença dele, de que a salvação era por méritos, de que o homem é que conquista, de que a justiça que nos salva, ela procede de nós, porque essa justiça, na verdade, ela vem de Deus, mas ela é colocada dentro de nós, e se nós não desenvolvermos esta justiça, não serve para nada. É o conceito de justiça infundida, que resulta em salvação por méritos. É como se Jesus tivesse feito 99%, pagado 99%, mais o 1%, que seria eu desenvolver essa justiça dele, que foi colocada dentro de mim. Se ela não for desenvolvida, não adiantou os 99. No fritar dos ovos, é salvação por obras, mérito. Esse é um conceito que ficou muito forte dentro da Igreja Católica. E rapidamente, para os irmãos entenderem, porque quando se falava em pecado na Igreja Católica, você tinha basicamente 3 linhas. A linha pelagiana, semipelagiana e agostiniana. A pelagiana dizia que o ser humano nasce como uma folha de papel em branco. Não tem pecado. Quem pecou foi Adão, não tem nada a ver com o pecado de Adão. E, portanto, eu posso viver aqui sem pecar, porque o pecado está aqui ao meu redor, mas se eu não desobedecer, eu continuo uma folha de papel todinha em branco. Debateu com Agostinho, Agostinho provou que era heresia, mostrando que não, todos nascemos corrompidos, escravos, mortos pelo pecado, no pecado.
E aí um grupo de seguidores de Pelágio começaram então a misturar as duas teses, criaram o semi-pelagianismo. O homem ele não é totalmente puro, mas também não é totalmente impuro, escravo. Então ele pode, apesar de ter essa inclinação ao pecado e de pecar, há nele, inerente ao seu próprio ser, a capacidade de voltar-se para Deus. No final, a igreja que tinha declarado que Pelágio era herege, passou, na prática, a adotar esse semi-pelagianismo e a rejeitar cada vez mais o agostinianismo. E nesse semi-pelagianismo, a tese é, você conquista, as obras, elas vão justificar a sua vida. E apesar de Lutero ser agostiniano, esse conceito de adquirir a salvação era muito forte nele. Lutero, então, vai fazer seu doutorado em teologia, em Bíblia. E esse estudo é especificamente na área de interpretação, de entender as escrituras. E o método adotado foi um método mais histórico-gramatical. Então, Lutero, que antes entendia que o justo viverá pela fé, e interpretava que o justo é o indivíduo que vive a justiça e então vive por ela, ele entendeu que o justo não é o indivíduo, o justo é Cristo. O justo é o Senhor Jesus Cristo. A justiça que se revela de fé em fé no Evangelho era Cristo. Portanto, não eu, mas o Senhor. E aí o conceito de justiça infundida cai por terra e o contexto de justiça imputada começa a ser defendido e vivido. Como Lutero começou a se especializar na área de interpretação com um método histórico-gramatical, ele vai discordar da interpretação da igreja. E ele começa a combater todas as teses da igreja que não tinham fundamento nas escrituras, mas que era produto da invenção alegórica, mística, intuitiva e espiritualista de uma forma equivocada que a igreja tinha ao longo dos anos. Daí nascem os pilares. Daí nasce aquilo que chamamos dos 5, como consequência desta mudança interpretativa, desta mudança hermenêutica. Então, o que gera a reforma e o que vai gerar esses conceitos e deixá-los no seu devido lugar é a interpretação. Sem a interpretação correta, não tinha solas, não tinha esses fundamentos. E aí Lutero volta-se para a Escritura. A Escritura é a palavra de Deus, a Escritura é inerrante, infalível, autoritativa, normativa, ela traz a vida de Deus, a vontade de Deus para nós, ela é o guia, ela que transforma. E ela tem um propósito. Qual o propósito de tudo isso? Aí vai descambar em todos os aspectos do sola escritura. Então vamos falar do primeiro. Até aqui, tudo bem? Entenderam todo esse pano de fundo? Pode perguntar, viu? Se tiver alguma dúvida aqui até agora, se eu não souber, eu respondo depois, eu não respondo, tá bom? Ok, tudo certo? Esse é o pano de fundo. Tudo começa, então, na hermenêutica. Então, o primeiro ponto do solas vai ser a Escritura Sagrada. Mas, como eu falei, existem muitas divergências tendo a Bíblia como palavra de Deus, ou tendo a Bíblia como livro sagrado que vai fundamentar a espiritualidade de um determinado grupo. A questão é que quando Lutero chama a atenção para a Escritura, ele não chama para que você interprete as Escrituras com qualquer óculos. Com um óculos alegórico, com um óculos intuitivo, que é aquele assim, você abre o texto bíblico, lê, aí o que você sentir, você sentiu algo. Você então condiciona a interpretação, o sentido do texto ao que você sentiu. Ou o espiritualista, que nunca olha esses aspectos da estrutura do texto, da gramática do texto, buscando do contexto histórico, da harmonia entre todos os livros da Bíblia. Mas tudo que ele olha ali, ele visa, aqui Deus quer me ensinar algo sobre o espiritual. E condiciona o texto a esse achismo espiritual dele.
Ou um outro método que nós chamamos de método histórico crítico, que é muito defendido pelas igrejas liberais. Ou seja, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela pode conter ou pode se tornar a palavra, mas ela não é. E este método influenciou muito teólogos na Alemanha, a ponto de gerar aquilo que chamamos de alta crítica interpretativa, que levou ao liberalismo teológico. E o que é isso? A igreja relativizou a interpretação, interpreta a Bíblia de acordo com o seu contexto histórico atual. Então, se Deus condena o homossexualismo, naquela época, mas hoje é normal. Condenava-se porque a cultura via como equivocado. Hoje a cultura não vê mais, logo não é mais pecado. E esse movimento cresceu muito na Alemanha, foi para os Estados Unidos, mas graças a Deus levantou igrejas e homens para combater esse tipo de interpretação. Mas no Brasil, você já tem esse movimento muito forte. E em alguns momentos da história da nossa igreja, professores dos nossos seminários tentaram introduzir esse método de interpretação. Graças a Deus, tivemos homens corajosos também para cortar o mal pela raiz, a ponto de seminário ser fechado e igreja ser acorrentada à porta. Sabiam disso? A executiva do Supremo Conselho ir lá e acorrentar porque não queria mais aquele pastor e aqueles membros que não entendiam a Bíblia como palavra de Deus não podiam mais congregar ali. E deu briga judicial, mas a igreja continuou firme e excluiu todos estes que tinham esse tipo de interpretação, que leva a igreja para o liberalismo, para a negação de que Cristo ressuscitou. Porque para o liberalismo, quem ressuscitou não foi Cristo, foi a ideia de Cristo. Ele morreu, continua no túmulo, mas o que ressuscitou foi os seus discípulos, que tinham fugido com medo, depois voltaram a transmitir, ensinar os ensinos de Cristo. A isso eles chamam de ressurreição de Cristo. Isso é heresia, isso é uma blasfêmia, isso é coisa de Satanás, que tentam jogar por terra a palavra de Deus. Portanto, quando Lutero sola a Escritura, os reformadores sola a Escritura, não é interpretar a Bíblia com qualquer, mas com óculos que honre o caráter das Escrituras. Com óculos que perceba que não é um livro comum, mas que é um livro que tem sua causalidade em Deus, e que foi Deus que conduziu todo o processo. É um livro que tem que ser estudado, mas precisa também de oração, de intimidade com o Senhor, para compreender o que está sendo estudado. A Bíblia é divina e humana, portanto, precisa dos dois aspectos. E o único método de se interpretar as Escrituras de tal forma que ela não entre em contradição, que ela não seja irrelevante, que ela seja infalível, autoritativa, é o método histórico gramatical. E foi com ele que Lutero estabeleceu, ou que deu início à reforma. Como Lutero então enxerga? Vamos ver o primeiro texto bíblico. Quero que você abra aí em Deuteronômio 12, 32. Você faça a leitura. Quem abrir primeiro, faça a leitura em voz alta, por favor. Deuteronômio 12, 32. Amém. Esse aqui é um princípio fundamental que rege a nossa maneira de interpretar e que constrói toda a nossa teologia. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando você diz isso no meio dos evangélicos, se for um grupo de evangélicos mais antigos, históricos, eles já sabem qual é a doutrina da sua igreja, de alguma forma. Pelo menos os mais antigos, históricos. Então vocês são calvinistas. Então vocês não creem na perda da salvação. Então o sistema de governo de vocês é presbíteros, que se dividem em regente, docente e governa a igreja. Porque ele já sabe, identifica. Então a igreja de vocês interpretam a Bíblia a partir do princípio regulador do culto.
ou da vida espiritual da igreja, e não do princípio normativo. Vou explicar rapidinho isso. Sim, é isso mesmo. Nossa igreja é calvinista na sua teologia. Nossa igreja realmente não crê na perda da salvação. O sistema de governo é esse. Vocês são aliancistas? Vocês são pactuais? Sim, somos aliancistas, somos pactuais. Por quê? Porque toda a teologia e doutrina da nossa igreja é baseada nesse princípio. O que a Bíblia ordena, eu faço. O que a Bíblia não ordena, é proibido. Isso é chamado de princípio regulador, que ele é aplicado ao culto e a toda a espiritualidade da igreja. Toda maneira de ser. Quando nós defendemos uma tese, quando nós defendemos uma doutrina, quando afirmamos algo, temos que provar à luz das Escrituras essa doutrina, essa tese. E aqui está o princípio. Quando o Senhor Deus traz a palavra a Moisés, ele diz: tudo que eu te ordeno, observarás. Nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Esse princípio aqui, ele conduz todos os atos do povo de Deus até o livro do Apocalipse. Mateus capítulo 5, Jesus está debatendo com os fariseus, e os fariseus acusavam Jesus de ser transgressor da lei, da palavra. Jesus começa então o Sermão do Monte, e aí fala das bem-aventuranças, daquilo que caracteriza os cidadãos do reino. Mais à frente, ele começa a confrontar a ética e a doutrina dos fariseus. E quando ele está fazendo isso, ele diz que passa o céu e a terra, mas não passará nada da lei do Senhor. Então ele está afirmando para os fariseus que se tinha alguém que transgredia a palavra, que não era coerente com o ensino de Deus, eram os fariseus, que distorcia os princípios, que trazia alegorismo para a interpretação, para poder subjugar e conduzir o povo do jeito que eles quisessem. E Jesus diz: vocês erram, porque vocês não conhecem realmente a vontade de Deus. Então, vocês me acusam de ser transgressor, mas se tem algum transgressor da lei aqui, não sou eu, é vocês. E aí ele cita vários exemplos. Olha, quando vocês vão orar, vocês transgridem, se colocam nos melhores lugares na esquina para serem vistos. Quando vocês dão uma esmola, vocês tocam trombetas. Jesus começa a mostrar várias ações religiosas deles que contrariavam a palavra, que era condenada pelo Senhor. Jesus se manteve firme nesse princípio de não acrescentar nem retirar, mas de interpretar a Bíblia de acordo com a verdade, com o princípio dado por Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, é o segundo texto agora, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ainda falando sobre sola escritura, somente a escritura. 1 Timóteo, deixa eu ver aqui se é primeiro, eu sempre esqueço. Toda a escritura é inspirada por Deus. Rapidinho. Isso, 1 3:16. Segunda, né? 2 3:16. A partir do 16. Alguém lê aí, por favor, esse texto. Vamos ler do 14 ao 17? 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Ok. Paulo está falando de que escritura aqui? Quando você lê, com a visão do todo, você fala que é a Bíblia toda, Gênesis, Apocalipse. Mas se você for para o contexto específico, Paulo está falando só do Antigo Testamento. Porque a Bíblia de Cristo e dos apóstolos era o Antigo Testamento.
Conquanto o conceito de extensão, de inspiração, está sendo dado, e ele é o mesmo para o Antigo, aqui Paulo está se referindo diretamente ao Antigo Testamento. E ele está dizendo que essa palavra do Senhor, que é o Antigo Testamento todo, ela aperfeiçoa, ela é suficiente, ela é eficaz, ela é a norma normanda, ela que normatiza e que vai normatizando toda a verdade de Deus para nós. Daí os reformadores afirmarem, somente a Escritura e toda Escritura, toda a palavra de Deus traz a vontade do Senhor, os princípios para a ética, para a moral, para a espiritualidade, para como devemos viver, como devemos agradar a Deus. Toda a construção doutrinária e teológica de uma igreja tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Eu vou só abrir um parênteses rapidinho, mas aí talvez você pergunte assim, pastor, então o método histórico-gramatical é o correto, a palavra de Deus é inerrante, infalível, autoritativa, suficiente, mas como então entender dois pastores, o mesmo seminário, os mesmos professores, sentavam ao lado e têm interpretações diferentes em alguns textos bíblicos, porque essa é uma realidade, não é? Você olha na nossa igreja, se botar aqui Augustus, Hernandes, botar aqui o Mauro Meister, se botar o Weber Campos, pai e o filho, e der um texto a eles, dependendo do texto, vai haver divergência interpretativa naquele texto. Porém, isso é natural, porque no exercício interpretativo existem questões que são difíceis, há textos complexos, e que é um detalhe ou outro que faz com que o indivíduo tome partido. Mas essas divergências, elas são periféricas, tão periféricas que elas não mexem na estrutura teológica. Então é possível, sim, esses colegas, esses estudiosos estudaram juntos, terem divergência em um ponto ou outro de algum texto. Isso não relativiza a palavra. Isso só nos ensina que tem coisas que é difícil de se entender na palavra de Deus. Mas ela é o modelo, ela é o padrão, ela é inerrante, infalível, ela é autoritativa, é ela que nos conduz. E daí então a tese, tudo tem que ser provado, construído pela palavra. Quer conhecer Deus, irmãos? Quer aprender mais de Deus? Quer saber qual é a verdade? Não vai para as filosofias, para os achismos dos homens. Volte-se para a Escritura, leia a palavra de Deus, procure entender a palavra do Senhor. Procure aprender como interpretar o texto bíblico. E a gente precisa resgatar nas nossas igrejas classes que trabalham essas questões básicas, de ensinar os irmãos a abordarem e a estudarem cada vez mais o texto bíblico da forma correta. Precisamos, de forma geral, fazer isso. Então, somente a Escritura. Com isso, nada de tradição romana, nada de criação dos homens. Tudo tem que ser somente pela palavra. Tudo que eu te ordeno, observarás. Nada lhes acrescentarás, nem... Segundo sola, Cristo. Todo o misticismo da Igreja Católica fez o quê? Criou outros caminhos. Criou outras ideias do homem ascender a essa espiritualidade plena. A doutrina dos méritos fez isso. Jesus, ele possibilitou a salvação, mas ele não salva efetivamente. Daí eu tenho que construir o meu caminho. Eu tenho que desenvolver minha salvação. Eu tenho que conquistá-la. E Lutero, que vivia na angústia, na crise, no pânico, na ansiedade, no TAG, né? Ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Porque confiava muito nele. Percebeu que quanto mais ele buscava santidade, mais se enxergava pecador e miserável. E, na verdade, isso é santidade, é o contrário. Quanto mais você se enxerga pecador, quanto mais você se enxerga falho, quanto mais você vê a sua podridão, a sua miserabilidade, é porque você está se aproximando da santidade de Deus. E ela revela quem você é e quem Deus é. Ele estava sendo santo, mas na tese dele ele era se distanciando de Deus. Quando ele compreendeu que foi Cristo, que a justiça de Deus era Cristo,
E aí eu quero que você abra a palavra do Senhor, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Leia aí o primeiro versículo, por favor. Amém. Outro texto, rapidinho. Atos, capítulo 4. Eu vou comentar os dois brevemente para a gente avançar. Atos, capítulo 4, a partir do versículo, acho que vai ser o versículo 9 ou 10. Atos 4, a partir do versículo 10. Leia aí, por favor. Segue. Ok, aqui rapidinho o contexto. Pedro e João foram presos por causa da fé. Agora aqui você tem não um Pedro covarde, mas um Pedro corajoso. Um Pedro agora que anda com a peixeira, com a espada e que mata e morre pela fé. Não tem medo. Então ali preso, foram inquiridos, confrontados. Nega Cristo, rejeita esse nome, para com isso, deixa de anunciar que ele é o Messias prometido pelos profetas. Pare de atazanar a nossa fé, a nossa crença deixada pelos nossos pais. Não ergam esse discurso, nós já calamos esse Jesus. E aí Pedro e João, cheios do Espírito Santo, confrontam. Coloca Cristo no seu devido lugar, afirma que não há esperança, que não há salvação, que nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Aqui eles deixam bem aceito. Somente Cristo, somente o Senhor. E quando você aprofunda o porquê de somente o Senhor, você vai entrar no conceito de expiação ou redenção consumada e aplicada, de que de forma perfeita e plena, Cristo nos deu a vida. E quando você nega, ou quando você defende que um crente perde a salvação, ainda que não seja a sua intenção, mas você joga lama na cruz de Cristo. Você diz que não foi suficiente. Você diz que não foi perfeito. Que um pecado que você cometeu foi maior do que o que ele fez por você. E isso você desonra, ainda que não seja a sua intenção. Ainda que você diga que ama o Senhor, que Ele é o seu Salvador, que somente Cristo. Mas se você defender que um cristão que foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo, sem merecer, sem ter mérito nenhum, pode perder aquilo que ele não conquistou, você está jogando lama na cruz do Senhor. E quando você vai então para Romanos capítulo 5, que é o segundo texto, é impossível perder a salvação, conquistar e perder a salvação. Só nesse primeiro verso. Justificados, pois, mediante, temos paz com Deus por meio. Esse primeiro verso aí, essa primeira palavra, justificados, ela é muito bonita, mas ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Esse verbo aí é um verbo que está no passivo e no aoristo grego. Resumindo, passivo do verbo você não faz nada, a não ser que seja ativo. Né? A voz do verbo no passivo você não faz nada. Então já está dizendo que essa justiça que veio não foi porque eu fiz alguma coisa, eu não fiz nada. Alguém fez. E o versículo diz, por meio de... Então, quem trouxe a justiça de Deus sobre a sua vida? Quem lhe justificou?
Quem recebeu todas as suas mazelas e jogou sobre você, derramou sobre você a sua pureza, foi Cristo. Justificados, pois, mediante a fé. E o auristo aí no grego tem um sentido de que foi uma ação completa, não tem repetição, não tem como perder. Esse ato é um ato único. E é o que a Bíblia nos ensina. Quando ele está na cruz, como foi pregado aqui no aniversário, pelo pastor, acho que foi no aniversário, né, de Campo Formoso, foi no aniversário, teletestai, está consumado, está pago, você não deve nada. E isso vinha destruir a estrutura romana, isso vinha destruir a crendice da igreja, a dependência. Quem era iluminado pelo Espírito do Senhor e tinha essa compreensão no contexto histórico, virava agora um pitbull raivoso e mordia as pernas de quem dissesse que a salvação era por obras, ou quem viesse defender indulgências. Paga a indulgência para ser abençoado. Coloca a moeda no gasofilácio. Quando ela cai lá, o seu parente já eliminou 1000 anos no purgatório. Vai dizer isso agora para quem entendeu que somos salvos pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo, e que é uma ofensa dizer o contrário, vai receber mordida na canela. Eu lembro que quando eu fui um arminiano roxo no seminário. E aí tinha uns calvinistas lá, daqui da igreja de Juazeiro, e era todo dia que tinha discussão. Dava um intervalo, fazia uma roda, era arminianismo e calvinismo, era uma briga terrível, eu era um arminiano terrível. Até que chegou um pastor, na época não era pastor, era um missionário, trouxe o livro Tulip, 5 pontos do calvinismo. E eu peguei e disse assim, quanto é esse livro? Ele é R$10, eu vou refutar esse livro. Ele, toma aqui, eu não vou lhe vender não, é de graça para você. E aí, cada vez que eu ia degustando as páginas desse livro, entrando em crise. Eu ficava agoniado, angustiado, porque toda a minha ideia de redenção estava sendo desconstruída, não com falácias, mas com textos bíblicos. E li esse livro, e ele disse, e aí, o que aconteceu? Eu disse, depois a gente conversa. Eu não queria ceder ainda, eu disse, depois a gente conversa. Aí ele sai filosófico sobre determinismo e indeterminismo. Os 2 arminianos e 2 calvinistas. Toma aqui. Só me devolva quando você terminar de ler. Tá bom. Quando eu entreguei o livro a ele, ele disse, e aí? E aí que eu sou calvinista agora. E aí que agora eu entendo que a salvação não se perde. Que os eleitos são eleitos desde a fundação do mundo. Que os méritos são de Cristo e não meu. E minha crise, estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido, que eu sempre tive, foi-se embora pelo ralo. Porque eu passei a descansar na obra de Cristo. E aí a gente vai para o outro ponto, que é a graça do Senhor. A graça. Você não fez nada. Você não é capaz de fazer absolutamente nada. É impossível algum mérito para a salvação. E aí, vou tentar ser mais rápido nesse terceiro ponto. Há uma discussão se Deus poderia salvar o homem de qualquer jeito, ou se era impossível Deus salvar o homem a não ser por meio de Jesus. Isso é um debate que existe no ambiente acadêmico e que Calvino e Lutero aparentemente defendiam a ideia de que Deus, por ser soberano, faz o que quer, como quer, quando quer, porque Ele é soberano. Portanto, se Deus quisesse salvar pecadores, sem ser por este método, por esse meio, segunda pessoa da Trindade, se encarnando, se tornando nosso representante, cumprindo a lei e pagando o preço em nosso lugar, poderia ser feito. Mas aí os debates acalorados de outros teólogos mostraram que isso é impossível. Que conquanto Deus seja soberano, Ele não pode nunca fazer algo que fira seu atributo. Deus nunca pode decretar algo que vá contra quem Ele é, contra a sua justiça, contra seu amor,
Não pode, porque isso tiraria dele o absoluto de quem ele é. Daí a segunda tese é, não, só por meio de Jesus. No momento que Deus quis salvar pecadores, não havia outra forma a não ser Ele mesmo. Porque quando o homem pecou, transgrediu sua santa lei, sua justiça foi quebrada. Não existe no universo criado nenhum ser, nem homens nem anjos, que tenham a capacidade de satisfazer a justiça dele. Só ele pode satisfazer sua própria justiça. Por isso, a segunda pessoa da Trindade teve que vir. Teve que se encarnar. E não podia pecar. Porque se pecasse, merecia a morte. 3 coisas. Sem derramamento de sangue. Deus jamais inocenta o culpado. E o salário do pecado é? Isso aqui são absolutos que manifestam a justiça perfeita e a santidade de Deus. Portanto, pecou tem que morrer. Pecou tem que morrer. E se você não é puro, justo, como você vai redimir alguém? Se quando Adão pecou, toda a humanidade morreu. Toda a humanidade se tornou culpada. Por isso Lutero, quanto mais ele tentava ser santo, se via como pecador e entrava em crise. Quando ele compreendeu que a justiça que nos salva é a justiça de Cristo, ele descansou. Descansou em quê? Na graça. Que é graça? Favor imerecido. Descansou na graça. Ele diz, não eu, mas o Senhor. Como Paulo, mas o Senhor fez. Então, nada que você possa fazer pode atrair para você o olhar gracioso, misericordioso e redentor do Senhor para a sua vida. Mas todo olhar redentor, todo olhar misericordioso e todo olhar gracioso que Deus tem para com você, para comigo, é no seu filho. É no seu filho. Portanto, quando João diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, saiba que vocês têm. Porque ele é a propiciação. E a narrativa, a historinha ilustrada seria, você pecou, a ira de Deus vem contra você. Porque o salário do pecado... Mas quando acende a ira de Deus, isso não acontece, viu? Mas quando acende a ira de Deus sobre você por causa do seu pecado, ele não enxerga você. Quem é que ele enxerga? O sangue do Cordeiro. O filho dele sobre você. Ele não enxerga. Veja, é claro que isso é só uma historinha, né? E se o pai quisesse lhe condenar, e Jesus morreu por você, ele chegaria para o pai. Isso não acontece. Esqueceu? Está tendo amnésia? Porque lá na cruz, tu derramaste toda a sua ira sobre mim, substituindo todos eles. Quer cobrar de novo? Tu não é justo, nem a base do seu trono. Ah, meu filho, é verdade. Isso não existe. Por isso, João usa a linguagem. Ele é o nosso É para nós. Isso não acontece no plano de Deus. A Trindade é perfeita. Isso aí está tudo prego batido, ponta virada. Mas, didaticamente para nós, vem dessa forma para a gente descansar. Que se somos salvos, se estamos no Senhor, é tão somente pelos méritos de Cristo, a sua graça. Efésios capítulo 2. Porque pela graça, mediante, e isso não vem, é um presente, sola gratia. Sola gratia. Eu tinha um colega no seminário, eu já disse isso aqui em outras pregações, que quando ele entendeu a graça, ele era arminiano roxo, ele dizia, meu Deus, eu devia passar o resto da minha vida andando de joelho com as mãos levantadas, agradecendo o que Deus fez por mim.
o que Deus fez na minha vida. Quarto, somente a fé. O mesmo versículo de Romanos 5:1. Justificados mediante a fé. Aí a gente precisa entender que o conceito de Lutero e luterano, ele divergia um pouco do conceito de Calvino e dos demais reformadores sobre a fé. Então, há uma ideia muito forte no meio evangélico, que é assim, a minha fé me salva. É a minha fé que traz a salvação para a minha vida. É a minha fé que conquista a salvação. Então eu sou justificado pela fé, pela minha crença, e não por um ato de obras. Mas na verdade, quando eu digo que a minha fé me salva, isso é obras. Isso é obras. Não é fé na fé. Não é a minha fé que satisfaz as exigências de Deus para que hoje eu seja dele. É a minha fé nos méritos de Cristo. Quem salva é Cristo, não é a minha fé. A fé que eu tenho como um dom dado por Deus é a mão estendida que se apropria da esmola, que se apropria do presente, que se apropria do que Ele deu e do que Ele conquistou. Então a salvação é pela justiça meritória de Cristo e a fé é o meio de apropriação. Isso é o conceito calvinista de fé. Não é fé na fé. Ah, não, a minha fé, ela, como se ela conquistasse. Não, senhor. Foi Cristo quem conquistou. E a sua fé tão somente se apropria da obra e da justiça de Cristo. Do contrário, seria obras. É verdade. É verdade. É porque o conceito arminiano ele é tão amplo e confuso às vezes. Oi? Isso. Que botou que todo ser humano ele recebe do Senhor uma espécie de graça. É chamado graça preveniente. Esse conceito de graça preveniente ele vai estar no arminianismo clássico e no arminianismo wesleyano. Mas qual é a diferença? Que o arminianismo wesleyano, ele separa a ideia da fé e dessa graça do contato com a palavra. Ele diz assim, todo ser humano nasce com essa graça preveniente. Ela vem de Deus. O homem está morto em seus pecados, mas Deus, no seu decreto, decretou que todo homem recebesse a graça preveniente. Esta graça vai habilitar o homem a tomar uma decisão pelo Senhor, se crer ou não. Independentemente dele ser confrontado pela palavra. Todo ser humano tem ela. Já o conceito clássico arminiano é que essa graça preveniente, ela precisa ser exposta à palavra. Ela só vem quando a palavra confronta. Ou seja, eles pegam o texto de Romanos, o qual nós pegamos também, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, está aqui, todo mundo morto em seu delito e pecado, todos. Quando a palavra é exposta, pregada a esse grupo, todos são despertados por essa graça. E aí eles podem exercer o livre-arbítrio deles de acreditar ou rejeitar. Daí, quando fala em fé no arminianismo, ela é uma fé, mas de certa forma, ela é inata pelo indivíduo ser humano. É como se o ser humano ele tem um direito de, ao ter contato com a palavra, receber a fé para tomar a decisão, se acredita ou não. No calvinismo, não. É pela palavra, porém, Deus dá somente àqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. Então, basicamente, a distinção vai estar aí. Em um direito inato, quando é confrontado com a palavra, e não tem direito inato, recebe por graça total quando é exposto à palavra, mas só aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Mas ainda existem outros desdobramentos dentro do arminianismo. Não é só esse, não. São vários conceitos. A gente demoraria um pouquinho para expor cada um, mas basicamente esse é o que gera a tese deles. Ok? Então, onde é que eu estava? Voltando à graça. Né? Nós já falamos somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça. Não faço nada. Rapidinho, uma vez no seminário, que a gente vai chegar no último ponto já, no seminário eu fiz uma pergunta a uns alunos
sobre quem acreditava na perda da salvação ou quem não acreditava na perda da salvação. E aí, a maioria que era arminiana disseram, não, perde a salvação. Mas todos creem que é salvo pela graça? Sim. Que é salvo pelos méritos de Cristo? Sim. Foi o Senhor? Sim. E vocês creem ainda na perda da salvação? Sim. Aí teve outros que disseram, não perde a salvação. Não perde. Aí então eu fiz a seguinte pergunta. Então, um crente, a hipótese, ele é crente, servo de Deus, foi regenerado verdadeiramente, justificado, a graça do Senhor na vida dele. Um exemplo. E aí, de repente, um indivíduo foi e bateu no filho dele. O menino chegou em casa, chorando, ele ficou cego. Saiu virado, pegou a primeira coisa que tinha na mão dele, e quando se deparou com aquele homem, não teve conversa. Ele já foi, agrediu, teve aquela briga, tirou a vida daquele homem. Matou aquele homem. E naquele momento, teve um infarto fulminante. O que aconteceu com esse crente? Todo mundo foi para o inferno. Mas vocês... tudo bem, quem disse que perde, beleza, está coerente com a ideia. Mas quem disse que não perderia a salvação? E agora? Está dizendo que foi para o inferno? Foi para o inferno, os assassinos não vão para o céu. Foi para o inferno. Ele não teve tempo de se arrepender. Se ele tivesse tido tempo de se arrepender, pastor, tudo bem. Mas ele não teve tempo de se arrepender. Isso é incoerência com o conceito de graça, de justificação de Cristo nas nossas vidas. Não. Se ele foi justificado e morreu naquele ato, ele vai para o céu. Mas, pastor, vai para o céu. Vai para o céu. E talvez a morte dele tenha sido Deus punindo ele por causa do pecado dele. Mas que ele vai para o céu, ele vai para o céu. A não ser que ele era um crente de igreja, mas que não era salvo. Mas que Deus nunca o regenerou. Que a justiça de Cristo nunca veio sobre a vida dele. Porque se você defender que ele morreu ali e foi para o inferno, você anulou a obra de Cristo na vida dele. Cristo não morreu por ele. Cristo não pagou o preço pelos pecados dele. Pagou só por alguns. Mas aquele ali, Jesus não pagou. Portanto, ele foi para o inferno. Isso é antibíblico, isso é heresia. Isso é heresia. Porque a obra de Cristo foi perfeita e absoluta. A obra de Cristo foi perfeita e absoluta. A não ser que você diga assim, um servo de Deus, nunca o Espírito Santo deixará que ele perca a cabeça a ponto de cometer esse tipo de pecado. Bom, é uma tese que você está criando, mas ela não vai encontrar base na Bíblia, não. Em canto nenhum. Nós somos pecadores. E dependendo das situações que nos envolvemos, às vezes o sentimento aflora de tal forma que nós saímos do prumo. Isso é tão sério quanto você levantar um falso contra um irmão seu e morrer de infarto. Não, mas aí foi um falso, pastor. A Bíblia diz que pecado é pecado, que pecou deve... É a mesma coisa, irmãos. Pode ter implicações humanas, consequências humanas, mas do ponto de vista de ofender a Deus, a sua calúnia contra o irmão é grave. E tanto merece a morte quanto você ter matado alguém, porque foi pecado. Mas Cristo, com a sua graça, nos deu... Não estou dizendo para você sair e fazer isso não, de jeito nenhum. Porque a graça de Deus deve nos dar domínio próprio, nos segurar, né? Se é que vocês estão a cada dia alimentando os frutos do Espírito. Ok, tranquilo. Então, a graça do Senhor é isso. Não temos mérito, não podemos fazer nada. Isso foi uma bomba na estrutura católica apostólica romana. E agora, quem aderiu a isso passou a descansar. Descansar na pessoa de Cristo. Descansar nas obras do Senhor, nos méritos do Senhor. Já tem a canção que diz, não tenha sobre ti, pois somente um, é meu, todo, e o teu trabalho é descansar em mim. E o último ponto, quer fazer pergunta agora? Pode fazer, aí eu faço a transição para o último ponto. Tá certo. Tá bom. Último ponto,
Toda a glória para só Deus. Toda a obra de Deus, tudo que Deus fez, foi para louvor da sua glória. Isso é tão bonito quando você estuda algumas estruturas do Antigo Testamento, que é a estrutura textual. Tem um manuscrito muito antigo no hebraico, que o copista, ele escreveu a narrativa da criação de uma forma que ela manifesta uma imagem. Ele calculou o tamanho das letras, tudo direitinho, e ela forma uma pirâmide invertida. Quando você, então, o primeiro dia Deus fez isso, o segundo dia Deus fez isso, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, qual é o topo? Qual é o topo? O sétimo. E o que representa o sétimo dia? O culto, a adoração, a devoção a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. Quando você inverte, toda a base existencial é para que Deus seja glorificado. E aí, Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, está aquele debate sobre, pode comer essa comida sacrificada, não pode? O que é que acontece se um crente comer essa carne que vem do paganismo e que vende na feira, ele é menos crente, não é, tal, tal. E aí Paulo diz assim, quer comais, ou façais, fazei tudo. Então, aqui entra a cosmovisão cristã, o propósito criacional. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Agora veja, pastor, se tudo é para a glória de Deus, eu vou plantar bananeira no culto na igreja para a glória de Deus. E está certo, não está não, não está certo não. Tudo é para a glória de Deus, mas é tudo na ética de Deus e não na sua. Porque enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem vai compreender? Quem dá as normas, quem dita as regras, quem diz como devemos viver e agir e viver a espiritualidade é Deus. Porque quem quer ser adorado, quem quer ser servido é que diz como quer ser servido. Veja, irmãos, nós não sabemos nem orar como. E agora a gente quer ser para Deus? Nós somos servos hoje do seu Senhor, que age e vive conforme o Senhor. E quando vive e age, manifesta-se nessa estrutura, ele está sendo glorificado, exaltado, adorado, engrandecido. Portanto, você namora, jovem, seu namoro tem que ser para a glória de Deus. Marido, você tem que ser um bom marido para a glória de Deus. Esposa, tem que ser uma excelente esposa para a glória de Deus. Você é um empresário, seja um excelente empresário para a glória de Deus. Onde você estiver, sua vida, o que você pensa, tudo tem que convergir para a glória de Deus. A glória de Deus não é chegar numa reunião dessa, num lugar como esse, e levantar as mãos, adorar, glorificar, ou dizer glória a Deus e aleluia. Claro, isso sim também, sendo feito conforme a palavra de Deus, glorifica a Deus. Mas quando fala da glória de Deus, tem a ver com nossa vida como um culto a Deus. Porque Ele nos criou e nos redimiu para louvor da sua glória. E Ele não divide com ninguém, é dele, é somente dele. Então, domingo é o primeiro dia da semana em que nos reunimos para o ajuntamento solene. Eu chego aqui e digo, Senhor, eu quero louvar o teu nome, eu quero te agradecer, eu quero aprender a tua palavra, eu quero ser abastecido espiritualmente para viver o restante da semana glorificando o teu nome onde eu for. Onde eu estiver, com minhas palavras, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. E fazer isso é difícil. Viver isso é extremamente difícil. Porque dentro de você tem um cão feroz, brabo, que luta constantemente contra as coisas de Deus. Por isso você tem que se apegar ao Senhor. Por isso, às vezes, Deus traz coisas nas nossas vidas para nos despertar mais para Ele. E são coisas que não queremos. Há pouco mais de 3 meses, eu vou encerrar com isso,